Vamos orar para que a palavra fale conosco. Vamos orar para que a gente escute a voz de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós reconhecemos o teu favor e a tua graça. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos ouvidos para que a gente ouça aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Guarde o nosso coração para que a gente tenha um coração voltado para fazer a tua vontade. Eu te peço isso em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, para sermos melhores. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Gênesis 26. Amém? E que amém tímido. Gente, Gênesis está fácil. Gênesis não está facinho? Gênesis 26, amém? O povo não trouxe Bíblia para a igreja? O livro de Gênesis 26, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou te mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos quanto as estrelas no céu. E lhe darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Deixa aberto. Eu acho que quem tem meu Facebook e quem tem meu Instagram ficou sabendo que nessa semana eu tive um probleminha biológico. Na quarta-feira eu tinha avisado o grupo de intercessão que a Sara estaria passando por um procedimento cirúrgico e a Sara foi para o procedimento cirúrgico. E o procedimento foi durante a noite, eu acabei que não dormindo muito bem. Na quarta-feira. Na quinta-feira, meu pai teve uma consulta com o oncologista, meu pai está doente. E foi para a quimioterapia, e eu fui levar meu pai. Depois eu fui levar a Júlia na terapia, depois eu fui trabalhar, e aí voltei para casa. E no dia seguinte acordei bem cedo. E quando eu acordei bem cedo, eu fui resolver comprar o presente do meu marido. E aí meu marido, como todo homem feliz, né? Quando a mulher vai fazer compra, todo marido é feliz quando a mulher vai fazer compra, né? Imagine no Brás. Meu marido pegou a moto e falou: eu vou te deixar. E me deixou. E eu fui. Sabe por que eu fui? Porque eu estava dando conta. E aí, quando eu fui na primeira loja, eu fui na segunda, qual era a minha decisão? Eu vou passar em todas as lojas que eu preciso e quando eu voltar eu compro. Não deu tempo. Quando eu cheguei aonde eu iria voltar, eu desmaiei no Brás, gente. Desmaiei no Brás. E aí os bombeiros foram lá e me socorreram. Só deu tempo de mandar a localização para o celular do Géser e falar para ele assim: ó, é sério, eu estou morrendo. Porque às vezes você fala assim: estou passando mal para o marido. O que o marido acha? Que não é nada, né? Às vezes ele acha que é uma coisa que dá para esperar. E eu, tipo, é sério, eu estou passando mal. Quando eu mandei a localização, ele mandou assim para mim: estou indo. Né? Acho que ele falou: não, o negócio deve ser sério. E ele nem veio de moto, ele veio de carro. E esse processo, ele é um processo que para mim foi muito gratificante, embora me trouxesse dores. Por que ele é muito gratificante? Porque eu entendi que existe um momento que a gente precisa parar. Às vezes a gente dá conta de tantas coisas, às vezes a gente faz tantos planos, às vezes a gente se coloca em cada confusão, né? Mas tem uma hora que a gente precisa parar. E eu estava falando com o Senhor sobre o processo de parar, né? O Senhor me falou um processo
diferente daquilo que eu imaginava que ele fosse falar. E aí ele me dá essa passagem. Nessa passagem, a Bíblia diz que Deus vai falar com Isaac. Isaac está num lugar onde tem fome. Então Isaac, ele quer ir para outra terra. Só que Isaac, ele tinha os planos dele. Então Isaac pensa o quê? Vou para o Egito. Mas Deus conhecia todas as coisas e Deus sabia de uma estratégia diferente para a vida de Isaac. E Deus fala com Isaac, fala: Isaac, fica na terra que eu te mostrarei. E aí quando eu ouvia essas coisas, eu falava: até aí normal. Aí Deus falou para mim: se eu tivesse falado para você, Joyce, fica na terra que eu te mostrarei, você ficaria? Será que a gente tem se colocado na presença de Deus como alguém que decidiu obedecer e seguir aquilo que Deus tem nos ensinado? Será que a gente tem se colocado na posição de ficar no lugar onde a gente não enxerga potencial? Ou será que a gente tem feito os planos e indo atrás de coisas baseado nas nossas capacidades, na força do nosso braço? E a grande questão é que a gente já entendeu que na força do nosso braço a gente não consegue tantas coisas. E aí Deus me falou: você precisa aprender a obedecer. Eu fico chocada quando Deus fala assim comigo. Porque eu acho que Deus me criou desta forma. Eu acho que Deus me fez assim: eu vou e faço. Ele me deu coragem, Ele me capacitou. E eu sempre acho que eu tenho a possibilidade de viver muitas coisas. Mas eu só esqueço que aquele que é fiel e aquele que prometeu, é aquele que tem me ensinado a maneira certa de viver, é Ele que conhece todas as coisas. Não é sobre o planejamento que eu posso fazer para o lugar que eu vou, mas é sobre eu me aquietar para ouvir o que Deus quer e para onde eu devo ir. Eu posso ir para onde eu escolher, porque o Evangelho me libertou. Mas eu posso decidir ser a ovelha e obedecer o seu grande pastor e falar: Senhor, me ajude e me instrua nas decisões. Às vezes eu imagino e penso que eu perdi a capacidade de ser instruída por Deus. Às vezes eu me vejo numa capacidade humana incrível. E eu falo lá, como todo crente fala, como toda pessoa que se acha num bom relacionamento com Deus, diz: eu vou determinar e vai acontecer. Ei, só existe um problema. Deus, Ele nos garantiu a vitória, mas Ele não nos tirou do processo. Imaginem eu de quinta para sexta e de sexta para sábado ouvindo isso do Senhor. Ei, Joyce, você quer receber algo de Deus, mas não quer viver o processo do que eu quero que você viva. Mas é claro que poucas pessoas vivem isso no Evangelho, né? Está todo mundo feliz com o seu processo. E aí eu estava orando num determinado momento para Deus e eu disse: Deus, mas se eu estou vivendo aquilo que o Senhor escolheu para que eu vivesse, por que que eu me sinto tão angustiada e por que eu estou tão triste? E ainda ouso falar, porque o Senhor não muda a minha história. E Ele me respondeu: eu te preparei um lugar no céu. Eu nunca prometi que no mundo você não teria aflições. Eu não entrei na tua vida para diminuir os teus processos. Eu entrei na tua vida para viver com você os teus processos e te preparar para algo maior, te preparar para algo melhor, te preparar para algo grande. E a vergonha de ouvir isso de Deus. E eu falei para Deus: Deus, eu creio que dá para ser mais fácil viver. Eu creio que é uma possibilidade de vida
E conheço pessoas porque Satanás ele é sujo. Satanás, às vezes, ele nos usa, nos colocando em comparações. E aí, somos seres humanos e adoramos comparações, né? E aí eu falei, porque tem gente que não vive o que eu vivo. E tem gente que está ótimo, e tem gente que prega maravilhosamente bem, e tem gente que está no cargo que eu almejo, e tem gente... E aí Deus falou, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu não me relaciono com todo mundo, eu me relaciono com você. Deus, ele precisou me dizer que ele não está aqui para me dar satisfação da vida do outro. Deus não está aqui para dizer o que ele vai fazer com o outro. Deus está aqui para dizer para mim e para você que nós devemos ouvir a voz dele, nós devemos obedecer a ele, nós devemos passar pelo processo que é dele. Por quê? Porque ele nos garante a vitória. Ele não garantiu outra coisa para você. Ah, pastora, mas quando é que vem essa vitória? Ei, a tua vitória vai vir quando Jesus voltar e você for para o céu. Porque as coisas desse mundo passam. Porque eu tenho certeza que se vocês olharem para a história de vida de vocês, vocês tiveram fases onde vocês acreditaram que iam morrer por uma dor, mas estão aqui hoje. Eu tive fases que eu tinha certeza que eu não ia passar, mas eu estou aqui hoje. Então significa que Deus já me ensinou que as coisas passam. O que não passa? A palavra dele. O que não passa? As promessas dele. O que não passa? A relação e o amor e a graça dele sobre nós. Nós não podemos viver como se não fôssemos agraciados por ele. Mas a gente precisa começar a entender que o Evangelho não é sobre aquilo que ele vai te dar, mas é sobre aquilo que você vai devolver. É sobre aquilo que você tem, porque ele já gerou em você e que você vai entregar. Muito mais do que ter uma relação com Deus, para pedir é ter uma relação para obedecer. Muito mais do que ter uma oração, de ter os seus bens que você tanto deseja, é você abrir mão dos seus bens e falar: Senhor, me ensina a maneira certa de viver, me ensina a viver conforme a tua palavra. Nós dizemos que estamos apaixonados por Jesus. Eu digo às vezes: Senhor, eu sou apaixonada por ti. Eu acho que Deus lá de cima, ele olha e fala: então vamos lá, Joyce. Vamos começar do começo. A característica de estar apaixonado, a primeira característica nossa, humana, qual é? Querer estar junto. Quando eu estou apaixonada, eu quero andar com a pessoa. Olha, quando eu conheci o pastor Géser, que eu me apaixonei logo no primeiro dia, assim, que eu vi pessoalmente, né? Porque ele é bonitão, ele estava cheiroso. Eu vi no primeiro dia, eu já queria ver o segundo, já queria ver o terceiro, já queria ver o quarto, já queria ver o quinto. Já queríamos casar e casamos, já queria, sabe por quê? Porque esse é o desejo humano. Agora, quando eu digo estou apaixonada por Jesus e acho que o culto de domingo é um grande sacrifício, eu acho que estou fazendo muito porque estou encontrando com quem eu digo que sou apaixonada no domingo, não pode ser paixão. Nós decidimos usar palavras em vão com aquele que é fiel. Se eu sou apaixonada por Jesus, eu vou onde Jesus está. Se eu sou apaixonada por Jesus, eu vou falar com Jesus todos os dias. Eu vou ler a palavra dele todos os dias. Eu vou atrás de Jesus todos os dias. Por quê? Porque eu me apaixonei por Jesus. E aí, quando a gente é recém-convertida, a gente vai em todos os cultos. A gente vai para a vigília. A gente vai para as orações. A gente vai até para as revelações, mas a gente vai. E aí, depois de um certo tempo, a gente perde essa coragem, porque a gente acredita que a gente está maduro. Eu amadureci em Jesus. Eu sequer preciso ir para a igreja. Eu não preciso mais, eu ligo a televisão. E aí eu vi um videozinho de uma menina que dizia o seguinte. A menina é incrível. Quem já aqui falou assim: eu assisto o culto pela televisão? Não levantem as mãos. A gente se relaciona com Deus, né? E por que quando a gente está com fome a gente não liga a televisão?
A televisão, ela não vai proporcionar isso daqui. A televisão, o rádio, as mídias sociais, elas não vão proporcionar você criar uma nova família. Em você ter alguém que vai caminhar junto com você e vai saber que naquele dia você não está bem e vai orar por você. A televisão não vai te trazer o novo de Deus. Você sabe por quê? Porque é só naquele instante. Você não vai se relacionar com pessoas que vão caminhar no seu dia a dia com Jesus e vão dizer para você por uma ligação: irmã, vamos orar. Irmã, vamos na casa de fulana. Irmã, vamos visitar a ciclana. Isso a televisão não fornece para a gente. Mas nós somos crentes maduros e nós achamos que damos conta de todas essas coisas. Mas o grande problema é que no dia mau, esses valores são destruídos, porque a gente se prendeu a um valor que ele não existe, porque a gente não tem o controle de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que tem o controle de todas as coisas, mas quando nós não obedecemos e quando nós não ouvimos a voz dele, nós ficamos perdidos na presença dele, mesmo ele caminhando com a gente. Você sabe por quê? E aí eu fui estudar a Bíblia, né? Porque tem que estudar, não tem jeito. Eu escuto muitas pessoas dizendo que Deus não fala mais comigo. E é incrível a capacidade que Deus tem de conhecer os nossos pensamentos lá na frente. Deus começa a palavra dele no livro de Gênesis, dizendo: e disse Deus. Quando não havia nada, e disse Deus. Quando não havia vida, e disse Deus. Quando não tinha existência, gente, esqueci a palavra. E disse Deus. E sabe como ele termina a palavra dele? Em Apocalipse. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, na Bíblia diz que ele disse. A Bíblia começa dizendo sobre a minha e a tua história que ele diz coisas ao nosso respeito. Se você acha que ele não fala com você, eu quero te dizer nessa noite que ele é capaz de falar. Agora, o que eu pergunto a você: você tem capacidade de ouvir? Você se colocou para ser a ovelha que vai ser guiada por ele? Você tem se colocado na posição de servir. Eu vou servir por quê? Porque ele cuidará de todas as coisas. Ele vai cuidar de mim. E por que ele vai cuidar de mim? Porque ele prometeu. E ele prometeu para quem? Para todas as gerações. Ei, as minhas filhas vão ser bênção. Os meus netos vão ser bênção. Aonde elas tocarem vai ser abençoado. Você sabe por quê? Porque a promessa é daquele que pode cumprir. Se você não pode cumprir muitas das promessas que você faz, que você possa obedecer à voz dele. Que você possa estar com os seus ouvidos atentos para ouvir o que a palavra diz. Se você tem falta de fé, ele é capaz de aumentar a tua fé. Se você tem problema de saúde, ele é o homem que pode curar. Se você tem problema financeiro, ele é o dono do ouro e da prata. A gente precisa começar a entender que somos cuidados por ele. E aí eu te digo, adianta eu fazer várias coisas achando que eu vou dar conta. Ei, eu nem orei ao Senhor. Eu fui dar conta do dia a dia e fiz uma coisa, e fiz outra, e fiz outra, e fiz outra, e fiz outra. Até a hora que as minhas forças se acabaram. Mas eu poderia olhar para a situação que eu estou vivendo e falar para o Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me dê o descanso necessário. Porque o que me matou não foram as atividades. Foi não dormir pensando no que eu podia fazer. Foi não descansar na presença daquele que poderia resolver. Foi não entregar ao Senhor e deixar para que Ele resolvesse. E foi não ouvir a voz dEle. O meu coração se encheu de ansiedade. E se encheu da ausência de Deus.
Porque os meus sentimentos me afastam de Deus. Os nossos sentimentos, eles nos afastam da presença de Deus. Porque o nosso coração enganoso, às vezes diz, cadê Deus? O nosso espírito fraco não consegue nos levantar espiritualmente, porque estamos tão focados naquilo que os nossos braços podem fazer. Estamos tão focados naquilo que decidimos e acreditamos que seja o melhor para a nossa vida. A gente pode estar pensando em ir para o Egito, e Deus está falando, ei, fica onde você está. E aí quando Deus falava isso comigo, porque eu falei até para Ellen, eu falei, Ellen, eu fui incrivelmente tocada com a pregação que eu vou fazer hoje. Porque enquanto Deus falava isso comigo, eu falava para Deus, Deus, mas eu vou ficar nesse lugar ruim. Aí Deus me deu a ideia da borboleta. A borboleta, antes de ser uma borboleta, ela passa por um processo. O processo inicial de uma borboleta, a primeira coisa que a lagarta precisa fazer para se tornar uma borboleta é se alimentar. Ela come, e aí ela vai para uma segunda fase. Na segunda fase, ela vai para um casulo e ela fica presa num lugar sem poder se movimentar. Enquanto o processo da transformação está acontecendo com ela, ela não se movimenta, ela fica fechada no casulo. E quando ela está pronta, ela precisa romper a fase que ela estava. Então ela rompe esse casulo e vira borboleta. Enquanto eu assistia isso num canal do Discovery, Deus falava para mim, ei, precisa se alimentar da minha palavra. Coma a minha palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Vá ouvir coisas de Deus, vai caminhar com Deus. Depois, guarde os teus sentimentos, guarda o teu coração. Se mantenha firme, obedecendo à vontade do Senhor. E depois se liberte. Depois voe e alcance aquilo que você deseja. Depois vai viver os seus sonhos. Depois vá para o lugar que o teu coração preparou e o coração de Deus preparou para que você viva coisas novas. E vai fazer vida em outras pessoas. E vai trazer novidade de vida para aquele que não tem mais novidade de vida. Mas por que você pode fazer isso? Porque você passou por todo o processo. Porque você obedeceu em todo o processo. E o inimigo não vai poder te envergonhar. Por quê? Porque Deus te transformou. Quando eu aceito passar pelo processo, não é porque eu sou inteligente, mas porque Ele me transformou. Ele me trouxe na novidade de vida. Ele me ensinou a viver melhor. E hoje eu sou o exemplo de Cristo aqui, porque Ele foi capaz de me amar quando ninguém mais me amou. Ei, você quer falar de Jesus? Seja Jesus aqui na terra. Você quer ler a Bíblia com alguém? Faça você a Bíblia dentro do teu dia a dia. Se esforce para ser alguém melhor. Se esforce para caminhar junto com pessoas que não podem viver sozinhas, porque estão perdidas. Mas tudo à base daquilo que Ele te prometeu, e do que Ele te ensinou, e do que Ele te instruiu. Você não foi chamado para nada além de filho. Ei, você é filho. E como toda mãe e todo pai deseja que seus filhos escutem os nossos conselhos, para que tudo lhe vá bem. Mas quando o filho não escuta os nossos conselhos, ele tem para onde voltar. É assim que Deus se comporta com a gente. Mas que a gente passe a ter maturidade para ouvir a voz dEle. Que a gente passe a ter maturidade para entender que não é sobre a nossa maturidade espiritual, mas é sobre a nossa dependência daquele que tem o controle de todas as coisas. Que você nesta noite entregue os teus caminhos de verdade ao Senhor. Que você tenha coragem de romper
Um evangelho que te colocou numa caixinha, dizendo que está tudo bem do jeito que está. Não. Eu tenho coisas grandes para viver. Eu tenho coisas que estão guardadas no coração de Deus para viver. Eu tenho pessoas que eu ainda vou ver no evangelho, mas que eu vou ser um instrumento de Deus para que essas pessoas venham para o evangelho. Eu vou fazer a escolha de ouvir a voz daquele que sabe e conhece todas as coisas. E vou passar a ser a pessoa que vai gerar vida, porque disse Deus, haja vida. E disse Deus, haja saúde. E disse Deus, haja relacionamentos saudáveis. E disse Deus, haja estratégia financeira para viver bem. E disse Deus, haja um milagre. Este é o desejo do coração de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.